Imagina que um sádico solitário e um depressivo suicida estão tentando criar uma criança extremamente mimada. E eles também são imortais. Essa é a história de Entrevista com o Vampiro. Mais ou menos o storyline geral dela. É nisso que ela se foca. E é extremamente interessante. Inspirado no livro de Anne Rice, que tem o mesmo título do filme. Este filme conta a história do vampiro Louis, que é interpretado pelo Brad Pitt, na sua jornada de ir de humano para um vampiro e lidar com a imortalidade, que foi meio que forçada nele, de certa forma. Ele foi seduzido a aceitar. E ele acaba se arrependendo, de certa forma. Ou não também. A história é bem confusa nisso, ele tem uma dualidade muito forte. O filme é construído em um jogo entre o presente, onde o vampiro está contando a sua história para um repórter, e o passado, que seria a história que ele está contando. You said you were waiting for me. What were you gonna do? Observamos então o Louis contar a sua história com o Lestat, que é o vampiro que transformou ele, que também é o Brad Pitt, da vida deles juntos e a transformação e a adoção de uma menina que eles recém transformaram pelo Louis, mais ou menos. E também ouvimos o Louis contar sobre as suas aventuras na Europa e o encontro deles com outros vampiros que não existiam no novo continente, só no antigo. Paris, September 1870. The city I'd always dreamed of. O filme se desenvolve muito bem, criando diversas dinâmicas entre os personagens, fazendo com que a gente crie uma certa empatia por todos eles. E, eventualmente, se algum deles morrer ou se encontrar em um problema, você vai sentir falta dele na narrativa. Seja porque você se identifica com ele é fofo, ele é legal, ele é divertido, seja porque ele era o que fazia o filme ser entretenimento legal de verdade. E além do filme ser baseado em um livro, que ele é referência sobre Lorde Vampiros, e além de muito bem escrito, o filme ele tem atores de peso, como Brad Pitt, Tom Cruise, Antônio Bandeiras e a Kristen Dunst, que ela tinha só 12 anos na época. A Mary Jane, o que é muito confuso, porque pouquíssimos anos depois ela saiu no filme do Spider-Man, ela já tá gigante e é tudo estranho. You dress me like a doll. You make my hair like a doll. Why? A qualidade da atuação ela fica muito clara nas cenas mais sérias do filme, no timing que eles têm de fazer piadas também, e na construção de personagens que é muito bem feita, principalmente na parte dos atores. O texto também é ótimo, obviamente, mas eles fazem a parte deles para criar personagens icônicos. Maybe too expensive for a young girl like you. E também tem cenas curiosas, como por exemplo, a morte do personagem do Tom Cruise, onde você consegue ver ele ser enforcado por uma mini criancinha vampira. Então, o filme ele tem humor, boas atuações e uma história interessante. Esse filme ele é muito perseguido por conta de, sei lá, ser um filme mais feminino, porque foca em vampiros, numa era vitoriana, coisas mais sexys e mais humorísticas, ao invés de ser aquele gore tradicional que filmes de vampiro dos anos 2000 costumam trazer. Mas isso é bobeira, é um filme extremamente interessante e ele não devia ser julgado por nada disso, e sim por ser um puta filme bom. O Brad Pitt ele também brilha bastante em seus dois momentos de raiva no filme, um contra o vampiro Lestat, contra o Tom Cruise, e outra contra a Companhia de Teatro dos Vampiros. Sim, tem uma companhia de teatro de vampiros na Europa. E mostra uma peça deles, e com eles interpretando essa peça. E na peça eles fingem que eles são vampiros, para um público de humanos, só que na verdade eles são vampiros de verdade. Então é extremamente confuso, mas é muito divertido de assistir. Agora, comparando esse filme com outros filmes, a gente pode perceber que normalmente a história é contada pelo ponto de vista dos humanos, nesses filmes que tem vampiros. E o vampiro ele só aparece de vez em quando e dá uma pequena explicação sobre a vida dele, como ele é. Ele é mais uma criatura, né, do que realmente um personagem totalmente construído. Esse filme é completamente diferente. O filme ele passa 98% do tempo só no vampiro. E a gente vê como eles vivem, o que eles fazem quando eles não estão matando, o que eles fazem quando eles não estão caçando, e como é que funciona, por exemplo, criar uma criança vampiro que também nunca vai envelhecer, e coisas assim. Como os vampiros passam o tempo, como os vampiros se escondem quando eles não estão atacando.
O filme ele gosta de tratar desse tipo de coisa. Por isso que é um filme e um livro extremamente importante para o lore de vampiros, porque explica pequenos detalhes que normalmente outros filmes não costumam mostrar. E filmes que mostraram esses detalhes depois que a Entrevista do Vampiro foi lançada, normalmente pegam referências ou do filme, mas principalmente do livro. Um outro filme que também apresenta o ponto de vista só dos vampiros é o Only Lovers Left Alive, de 2013, que eu já fiz um vídeo sobre esse filme, tá aqui no botãozinho para você ver, tá na descrição para você acessar também esse outro vídeo. Um outro ponto que mostra como esse livro ele é tão importante para a construção de vampiros é que o livro Entrevista com o Vampiro, ele basicamente inspirou toda a construção do RPG Vampiro à Máscara. Ou pelo menos ele pega diversas influências, principalmente no início, na primeira edição do jogo. Hoje em dia ele já evoluiu bastante, mas a primeira edição você consegue achar muita influência de Entrevista com o Vampiro e outros filmes clássicos dos anos 90 de vampiro. Então, Entrevista com o Vampiro é um filme extremamente interessante. Se você curte vampiro, é um filme que você tem que ver. E se você curte RPG, também é um filme que você tem que ver, porque é bacana para construir história e outros personagens. A Anne Rice ela é extremamente relevante para a construção do lore vampiresco, principalmente no mainstream, principalmente em Hollywood. Então, é um filme importante. Veja, esse filme é provavelmente um dos menos assustadores que eu falei esse mês, mas eu tentei variar bastante, sair dos filmes que eles só te dão medo, para ter filme que te deixa triste, te deixa feliz, para você ver comigo, para você ver com uma galera e tal. E esse filme ele é legal você assistir durante um dia de chuva, no escurinho, comendo uma pipoquinha, tomando alguma coisa, não sei o que você gosta, um vinho talvez combine bem, um vinho com pipoca, aquela coisa bem sexta-noite, cansado pra caramba, não liga mais pra nada. É um filme pra esse momento. For you, Louis, you can pretend it's wine. Então quando você faz uma dança da chuva para começar a chover, tá estourando sua pipoca e tá escolhendo o vinho que você vai tomar assistindo esse filme, você pode dar um like, comentar aqui embaixo depois quais são suas expectativas para ver esse filme, quais são as expectativas depois que você assistiu, o que você achou, e se você realmente acha que é um filme e um livro extremamente importante para a lore de vampiros. Quais são os outros filmes que você considera que são importantes para o lore de vampiros e estabelecer vampiros no cinema? Qual o filme mais assustador? Qual o filme mais divertido? Enfim, tem muita coisa para falar sobre vampiro. Existem 300 filmes de vampiro e a gente podia falar sobre todos eles. Um dia, eventualmente a gente chega lá. Por enquanto, vamos focar na Entrevista com o Vampiro. Até depois. Temos muitos vídeos ainda. O mês ainda não acabou e a gente vai se ver mais vezes. Então, até amanhã.